Boa noite, Cassiano, Paulo Renato, Karina Cáceres. Vamos lá. Juju, Natália, Júlio Rosseto. Fala mais comigo, Ari. Nídia. Boa noite aí para todo mundo. Vamos começar aqui a nossa live. Felipe Herrero entrou. Daqui a pouco entra a mãe. André, eu não enxergo muito. Olá, Ju. Wagner Oliveira. Vamos lá, acho que... Será que a Mônica já me mandou aqui? Mônica Herrero. Tá dizendo que não pode participar. Paula, tem que ver com a Mônica sobre... Tá dando que ela não pode participar. Talvez ela não tenha me aceitado como amigo. Será que ela não me quer como amigo? Vou mandar uma solicitação aqui. Mas aparece travado para mim aqui dela entrar. Cadê Mônica aqui? Vamos ver. Ela nem aparece aqui. Vamos ver. Boa noite, pessoal. Tudo bem? E aí, Gui? Tudo bem? Pedro de Paula, Mônica. Agora vim. Transmitir com Mônica. E aí, Rodrigo Seven? Rodrigo Diniz Santiago. Arthur Benício. Daniel? Olá, Mônica. Tudo bem? Tudo bom, e você? Achei que você não tinha me aceitado como amigo. Não sei por que demorou um pouquinho aqui para entrar. Tudo bem, Mônica? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Tá me vendo bem? Tô te ouvindo bem, vendo bem. Toda live de gente muito inteligente tem uma estante por trás com livros. Já é um pouco padrão. O meu tem uma flor aqui, eu sou um pouquinho diferente, uma camiseta com coqueiro, mas sempre as pessoas mais inteligentes têm algo por trás, assim, tipo livros. Tem... Deixa eu ver o que tem ali atrás. Não, aqui é porque você faz do escritório, né? Você tem que fazer do escritório, né? Se você quiser a próxima, a gente pode fazer na cozinha, né? Não, acho que você se dá muito melhor no escritório. Você ficou com medo agora, né? Eu vou fazer uma pergunta. Uma mulher inteligente como você, que foi CEO quantos anos da Stefanini? Na Stefanini, eu tô lá, eu trabalhei 27 anos, mas eu fui CEO 8 anos. 8 anos. Você sabe fazer comida? Eu sei fazer comida. Não sou lá um gourmet, né? Mas eu me viro. É? Ah, que bom. Eu fiquei pensando, será que sabe fazer? Até porque o Felipe até não ficou em casa para não ter que comer da tua comida, ele me falou. Ó, eu vi esses dias a fazer um bolo, tá? De aniversário para o meu filho. Ah, é? Você vê como é que é, né? O que uma quarentena não faz? Até isso transforma. Mônica, obrigado por ter aceitado o meu convite. A Mônica falou há instantes atrás que ela é tímida. Como uma pessoa como você pode ser tímida? Não é. É impossível de ser. É impossível. Eu conheço a Mônica, acho que há uns 6, 8 meses. O filho dela, o Felipe, trabalha comigo, um menino sensacional. Tem me ajudado muito. Vai ser um avião, com certeza. E é muito bom ter vocês por perto, ter você, conversar com você é muito bom. Eu tenho aprendido muito e eu fico só te ouvindo. E eu falei assim, eu vou chamar a Mônica, eu não quero ficar falando sobre Covid. Eu não aguento mais falar sobre Covid, Mônica. Nem eu. Tô louca para sair daqui, trabalhar, fazer coisa nova, diferente. Não aguento mais. Acho que já deu. Mas eu queria, assim, primeiro que você contasse bem rapidinho. Eu vou falar aqui um pouquinho. A Mônica é CEO da Stefanini, empresa de tecnologia de quase 29 mil funcionários, Mônica? Isso, é mais ou menos isso. Presente em toda a América Latina.
Ela assumiu a presidência da Stefanini Brasil em 2012 e desde então viu a multinacional se transformar em uma das empresas mais internacionalizadas do país. Pelo 4º ano consecutivo, a Stefanini é considerada a 5ª empresa brasileira mais internacionalizada, segundo o ranking da Fundação Dom Cabral. Mônica, me conta um pouquinho. Você é a primeira mulher que eu chamo para uma live, mas foi sem querer. Foi por uma questão de conhecer pessoas, de ser muito nosso meio. Eu tenho chamado pessoas que têm a ver com o nosso meio e a gente com startup, a gente está começando, eu, a Mônica e o Silvio, começando um trabalho com as nossas startups. A gente ia começar agora, né, Mônica? Mas deu um probleminha com o Covid, mas maio está aí, eu acredito que a gente vai começar. Mas eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com mulher. Muito, muito. Acho que minhas melhores profissionais são mulheres. Eu tenho prazer de trabalhar com mulher. E o nosso universo, acho que deixou de ser machista, mas não deve ter sido fácil construir essa carreira de sucesso que você construiu. Agora, dando consultoria, estando em conselhos, né? Hoje você é conselheira da Stefanini e da... Fácil Engenharia. Da Fato. Fácil Engenharia. E como foi a construção dessa carreira como mulher? Conta aqui um pouquinho para a gente. A gente vai falar bem pouco sobre Covid. Nós vamos falar do pós-Covid. Mas eu queria ouvir um pouquinho da oportunidade, não só das mulheres saberem o quanto é bom ser uma profissional de sucesso. Você contar um pouquinho aqui para a gente. Mônica. Tá. Eu acho que é um desafio hoje para as mulheres, sem dúvida nenhuma, chegar em altos cargos executivos, né? Eu acho que afunila bem as oportunidades, e ainda mais sendo num segmento como o meu, que sempre foi um segmento de tecnologia, onde é um segmento na formação já inicial, quando você pega as pessoas de exatas, majoritariamente são homens que acabam optando pela área de exatas, né? A minha formação acadêmica, eu sou formada em matemática, com pós-graduação em administração. Caí na área de tecnologia por acaso, né? Foi uma oportunidade de iniciar um trabalho, mas me apaixonei pela área e continuei nela. Eu acho que sempre, na minha vida, eu sempre coloquei muito claro de que os problemas que apareciam na minha frente, eu nunca levei em consideração que eram desafios por eu ser mulher, né? Então, eu acho que aí você... eu participei até de um debate que o pessoal acho que começava falando assim, como eu não sabia que ia ter diferença ou não, se era mulher ou não, você pegava o desafio, ia em frente, batalhava e corria atrás. E eu sempre fui muito determinada a querer fazer e conquistar o próximo passo, né? Então, quando você vai degrau por degrau, eu acho que fica um pouco mais fácil. E a dica que eu dou para a maioria das mulheres é que as mulheres acham que também elas têm que fazer determinadas opções. A vida a gente sempre faz opções, né? Mas eu não deixei de ser mãe, né? Eu tenho 2 filhos, hoje 2 adultos, né? Espero que tenham sido bem informados, né? Com certeza. Mas eu acho que você não precisa abrir mão, e eu acho que um dos grandes... sem dúvida nenhuma, um dos pontos, para mim, muito importante é o equilíbrio entre a tua vida pessoal e a tua vida profissional, né? Eu tive que trabalhar muito, como todo mundo que quer chegar lá, tem que trabalhar duro, né? Isso não quer dizer que você tenha que trabalhar pouco, mas eu acho que quando falta esse equilíbrio, falta alguma coisa na sua vida, né? Então, eu sempre alinhei muito família, para mim é uma coisa muito importante, né? Estar com a família, ter a família. Sou casada há 32 anos, tá? Com o mesmo marido. 32 anos, que beleza. Então eu vou acho que fazer uma live para ele me contar como que foram esses 32 anos com uma mulher bem-sucedida, inteligente, trabalhando muito. Eu vou pedir para fazer uma live com ele, viu? Não, ele vai falar que foi fácil, foi fácil. Ele vai falar que foi fácil? Ele vai falar que foi fácil, foi fácil. Estamos aqui até hoje, então não, com todos os desafios, não deve ter sido tão difícil assim, né? Mônica, e assim, então, você estava falando de equilíbrio, e aí eu te cortei.
Não, eu acho que é isso, eu acho que é importante as pessoas terem isso. Eu acho que você tem que ter alguns propósitos na tua vida, que é muito importante, né? Eu tive situações na minha vida onde questionaram os meus valores, e quando isso acontece, para mim, meus valores são as coisas mais importantes, então eu opto em sair daquilo. Se eu estou num local onde os valores desse local não batem com os meus valores, eu não vou continuar, né? Então, acho que isso para Claro. as pessoas é muito importante, né? E aqui eu não estou questionando o valor certo ou o valor errado, mas eu acho que você tem que ter, na verdade, os mesmos valores das suas organizações, eu acho que isso é importante. E ter um propósito de vida muito importante, né? Eu acho que tem momentos na sua vida que você pode optar em ter esse propósito como a coisa mais importante da sua vida, e tem momentos na vida que você opta um pouco pela sobrevivência, né? Que você tem que pagar as contas, que você tem que, né? Porque é fácil a gente falar de propósito, etc., quando você já tem um mínimo de sobrevivência garantido, né? Sem dúvida. Então, graças a Deus, eu sempre tive esse mínimo de sobrevivência garantido, né? Batalhei por isso, né? E sempre tive na minha cabeça que a formação é uma coisa muito importante. Então, aprender, você tem que aprender a vida inteira, né? E quando a gente acha, né, que a gente está ensinando alguém, é a hora que a gente mais está aprendendo, né? Então, Sem dúvida. eu acho que na minha vida eu passei até, eu dei training, né? Eu acho que isso também foi muito bom, que é uma forma de você também escutar e dividir. Sem Mas dúvida. eu acho que a vida, na verdade, ela é feita de conquistas o tempo inteiro e a gente tem que comemorar essas conquistas, né? A gente não precisa ter, e cada um sabe o que, que é essa conquista, é onde você quer chegar. Então, é importante na sua vida você ter planejamento, de onde você quer chegar, é você não se frustrar também com os obstáculos, as pedras, os tombos, né? Porque eles vão existir, né? E nesses É importante. tombos, deixa eu te fazer O uma velório passa. pergunta. É, esses tombos. A Stefanini tem quantos anos, Mônica? A Stefanini tem, esse ano faz 33 anos de empresa. Eu entrei quando ela tinha 5 anos, quando ela era uma startup ainda. Existia startup há 33 anos? O conceito é o mesmo, né, Daniel? Não É o existia mesmo, esse né? Sim. nome, nem essa, né? Naquela época era uma pequena empresa só. A gente deu um nome bonito, né, para startup, né? Na verdade, é uma empresa com custo baixo hoje, tentando fazer o melhor e ser de tecnologia. Mas quando você fala 33 anos, é muito tempo e você, pelo que eu sei, você começou junto com o Marco. Não, eu não Hoje, comecei junto. não. Não, eu não comecei junto, Daniel. Não, não, não. Tá, Eu comecei, a empresa já tinha 5 anos de existência. Eu entrei no tá. quinto ano da empresa. Tá? No quinto ano. E aí que eu. Hoje a Stefanini é a maior empresa de tecnologia do Brasil? Não, não, talvez não, porque é difícil você falar, porque você tem muitas multinacionais. Se você falar brasileira, talvez, né? Quando você Tá, pega de serviço, com certeza, né? tá. Mas quando você pega como tecnologia é difícil porque você tem muitos segmentos, né? Você tem a área de software, serviços, né? Mas se você pegar brasileira, sim, É a sim, maior. de serviços, de Ah, serviços, né? e me fala uma coisa. Por 20 e poucos anos você trabalhou na Stefanini, foi 8 anos CEO. Qual foi o maior desafio que você encontrou nesses anos todos de Stefanini? Ou como uma executiva de sucesso, acho que para quem não sabe aqui, o pessoal está entrando aos pouquinhos, a Mônica recebeu vários títulos de as melhores CEOs do Brasil, depois eu vou falar um pouquinho, na Forbes. Claro que isso tem a sua vaidade, mas tem a sua importância, que eu acho o quanto isso te pesou, mas quanto isso fez diferença também para a tua carreira e o quanto é bom a gente receber não só elogio, mas uma mulher no papel que você exerceu. Mas assim, qual foi os maiores desafios que você encontrou com tudo isso? A Stefanini, a gente teve várias etapas e alguns grandes desafios que eu vou colocar aqui, né? O primeiro era exatamente porque nós éramos uma empresa muito pequena, né?
Naquela época não era fácil, porque hoje as startups acabam tendo acesso até às grandes empresas, porque tem diferenciais, etc. Naquela época era extremamente restritivo você ser uma pequena empresa e você conseguir conquistar grandes clientes. Então, o primeiro grande desafio era você realmente conquistar grandes clientes e ter âncora na tua carteira, né? E você ter receitas recorrentes, né? Porque você tinha que pagar Claro. teus custos todo mês, né? A gente naquela época você não tinha esses aportes, você não tinha, né? Era Fundo de tudo capital investimento, próprio, é fundo de tudo capital investimento próprio, querendo né? investir. Uhum. Esse foi o primeiro grande desafio, né? Era você conquistar grandes clientes. O segundo grande desafio é que hoje a gente vê as grandes transformações digitais, a gente passou por várias, né? Quando todos nós éramos de mainframe, você teve a primeira grande mudança que foi trabalhar em plataforma baixa, depois veio a internet, né? Todas essas mudanças, na verdade, te mudavam também a fazer mudanças de modelo de negócios, né? Qual a diferença daquela época para essa? Eu sempre falava isso para minha equipe, né? Eu falava assim, olha, as mudanças sempre vão existir, elas são difíceis, têm que ser encaradas. A diferença hoje que eu vejo é a velocidade que as mudanças vêm, né? Então são mais rápidas do que era naquela época. O outro grande desafio nosso foi a internacionalização, né? O que é você ser uma empresa brasileira, né? E conseguir conquistar 41 países no mundo, como é atualmente, né? E sair na época que quando eu entrei na Stefanini, nós éramos em 5 funcionários e hoje estamos em quase 28 mil funcionários, né? Eu acho que esse é o É maior demais. desafio. Tendo Eu, cliente, eu ia te fazer uma pergunta. Perdão, pode continua, falar. continua. Não, pode falar, pode Ah, falar. você é uma pergunta assim que eu sempre faço com as pessoas fazem para mim. Quando você é empreendedor, quando você tem uma posição, você não precisa entender de tudo. Nem sempre você precisa entender de tudo. Eu tenho um amigo que acabou de entrar aqui, o Guilherme. Ele é formado em engenharia elétrica. Nós nos conhecemos desde os 4 anos e hoje ele é presidente da MRS, uma empresa de logística. Você entende algo de tecnologia? Você estudou tecnologia para estar numa empresa de tecnologia? Ou você se fez e você acha que também, como eu falei, a gente não precisa ser bom em tudo. Eu aprendi uma vez de uma pessoa, Mônica, que falou para mim assim: você não precisa ser bom em tudo. Você precisa ter pessoas boas ao teu lado. Seja bom em algumas coisas e traga pessoas melhores que você para outras coisas. O que você podia falar dessa história tua? Numa empresa de tecnologia, eu vi tua formação, só para você falou aí um pouquinho, mas você é pós-graduado em matemática. Eu odeio matemática, Mônica. Eu gosto muito de você, mas eu odeio matemática. Eu tenho pavor. Para mim, matemática é do demônio. Especialização em administração de empresa e ampla experiência em liderança. Iniciou sua carreira na tecnologia de informação de serviço na Serpro e depois pequenos bancos de investimento e migrou para a Stefanini. Fala um pouquinho de tecnologia e de você não ser formada, pelo que eu estou vendo, em tecnologia. Eu não fui formada em tecnologia, mas eu fiz a minha carreira em tecnologia. Eu fui técnica, tá, Daniel? Você É, foi técnica. eu fui técnica, eu comecei a minha Tá. carreira fazendo um curso de formação de programadores no Serpro. Depois eu fiz a minha carreira toda técnica, passei pelo Serpro, passei pelo Banco Multiplique, que não existe mais, né? Banco Depois Multiplique, pelo Banco esse, Garantia, esse aqui eu estou tirando do baú, hein? Depois eu esse você trabalhei no tirou Banco do baú. Garantia também. E, na verdade, eu comecei a sair da área técnica, na verdade, por incrível que pareça, dentro da Stefanini, né? A Stefanini, no Tá. início dela, era uma empresa de treinamento, né? Então, foi quando eu comecei como instrutora. E depois eu fui indo para a área comercial, área de operações, e fui aprendendo muito, né, com o dia a dia mesmo e com as oportunidades que o mercado ia ocorrendo, né? Eu Tá. concordo com você que o nosso sucesso ele só vem quando a gente tem pessoas boas do nosso lado, com certeza, né? E pessoas, na verdade, que nos complementam, né? Então, é muito importante que a gente tenha perfil de pessoas complementares ao nosso lado,
né? Se a gente tiver pessoas Sem dúvida. muito iguais, né, a gente não vai sair muito daquele... E pessoas, às vezes, até opostas, né, são aquelas que muitas vezes você acaba tendo muitos questionamentos, mas são esses questionamentos que muitas vezes te fazem crescer também, né? A gente também sempre teve uma equipe muito boa, a gente sempre contou com pessoas que tinham paixão por aquilo que estavam fazendo, que eu acho que isso é muito importante, né? E sempre gente com muita vontade de realizar. Eu acho que isso também é um grande diferencial, né? Porque quando você tem vontade, né, eu acho que o restante você acaba correndo atrás. Você vai buscar formação, você vai buscar gente, né? Então, eu acho que isso é super importante. É você ter foco, determinação na onde você quer chegar. Com certeza. Eu não sei se a minha internet está ruim ou a sua. Tua voz saiu um pouquinho metalizada. Você me ouve bem? Eu te ouço bem. Tá. Então, acho que é um pouquinho a tua internet, mas daqui a pouco estabiliza. A Stefanini, eu sempre falo, eu vim de uma família onde a gente teve uma empresa familiar. As minhas empresas não são empresas familiares. Eu montei as empresas, depois eu fui trazendo sócio e eu não tenho família hoje. É uma pergunta que não tinha aqui no nosso escopo, as pessoas estão mandando algumas outras perguntas aqui, mas essa sim, a Stefanini é uma empresa de dono, é uma empresa que internacionalizou, é de família. Qual foi o segredo desse sucesso? Porque isso, para mim, pode ter livro, pode ter o que for, tem que ter algum segredo ou tem que ter algum caminho para que uma empresa familiar começar num lugar pequeno, se tornar o que tornou a Stefanini? Eu acho que teve uma liderança muito forte, né? Sem dúvida nenhuma. E tinha um líder com uma visão muito determinada de onde nós iríamos chegar, né? Que quando começou o nosso segmento, né, as empresas, num determinado tempo, a maioria das empresas brasileiras, ou elas foram adquiridas por empresas estrangeiras, ou elas acabaram diminuindo, ou até fechando por crise, etc. e tal. E naquele momento, eu lembro bem claro que muitas multinacionais estrangeiras vieram atrás também para adquirir a Stefanini, como adquiriram outras empresas aqui no Brasil. E a nossa determinação era muito claro, né? Nós não vamos ser adquiridos, nós vamos adquirir, né? Então isso era muito Tá? claro que para a sobrevivência nossa, e aí tinha uma estratégia toda por trás, que para você continuar, na verdade, crescendo, se capitalizando, você precisaria ser global, né? Porque a concorrência era global. E por isso da necessidade de você ir para fora e crescer, né? As aquisições lá fora ocorreram em momentos determinados, né? Como, por exemplo, na época que a primeira grande aquisição lá fora, que foi de uma empresa de capital aberto nos Estados Unidos, foi depois da crise, né, de 2008, 2009, que para a gente, né, o real estava valorizado e as empresas nos Estados Unidos estavam um pouco mais baratas, né? Então era uma oportunidade única de você começar também a adquirir, né? Então acho que tem toda uma estratégia por trás e uma determinação muito clara de aonde você queria chegar, né? E eram sempre estratégias de curto, médio e longo prazo, né? Eu acho que é isso. E vontade de realizar aquilo que eu te falei, né? Muita determinação. Aonde a sorte ajuda, Mônica? Eu acho que o Marco Stefanini tem uma coisa que ele sempre falava pra gente lá dentro. Quanto mais eu ralo, mais sorte eu tenho. Verdade. Muito bom. Quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho. É isso aí. Dar uma dica pra gente também trabalhar mais, óbvio, né? Mas é o que ele acredita também, e acho que era um pouco da nossa cultura. E ele é mais do que um workaholic, né? Ele, ele gosta de Com trabalhar, certeza, né? com certeza. Todos nós lá tínhamos um pique de trabalho bastante alto, mas sempre foi muito prazeroso, porque a gente sempre fez isso com muita paixão, né? Eu acho que aquilo é o nosso filho.
E, Mônica, a tua decisão de deixar de estar como CEO da Stefanini e empreender e buscar alternativas, empreender, ser investidora de startup, como você é, conselheira, o que você buscou nessa mudança? Qual é, como uma mulher que assim teve um sucesso, eu imagino ser CEO de uma empresa há mais do que 8 anos. Eu vou falar o português, claro, ela pode ser a melhor do mundo, mas tem hora que enche o saco. Não que eu já vivi isso, eu vivi pouco tempo como CEO de uma empresa multinacional, que era a Cox, a Mannheim, e eu fiquei 2 anos. Claro que hoje eu sou CEO da minha empresa, mas o que te motivou a viver um novo ar, a mudar, falar assim, cara, eu quero mudar realmente de ares e buscar algo que é totalmente diferente, talvez, do que você faz, né? Como você falou assim, você teve toda uma carreira, de fato, você é técnica, como você disse, mas com um cargo de liderança, com tudo isso, qual foi a tua motivação para mudar tudo isso? A minha motivação é porque você tem ciclos, né? Eu estava no topo desse ciclo, né? Qual seria o meu próximo desafio, né? E a outra é, você tá ali trabalhando para o teu sucessor e chega uma hora o teu sucessor te incomoda, né? E aí, você me preparou, e aí, você vai dar espaço, né? Então, eu acho que tem Sim. uma conjuntura de situações que é você, na verdade, você treina uma equipe e você também tem que dar espaço. E o segundo é que você também tem que se desafiar em novas atividades, que em muitas delas você também está começando praticamente do zero, né? Você pode ser muito bom numa coisa, mas em outras. E um Sim. deles, que sempre foi, na verdade, um projeto de vida, e aí quando você tem determinadas fases que você vai da sua vida, que para mim era participar hoje e ser mais ativa em processo de educação, né? E é isso que eu me determinei agora, né? Onde eu entendo que eu quero fazer diferença em educar melhor os nossos jovens, entendeu? Então, foi por isso também uma outra motivação. Quando você fala em educar, né? Isso é uma coisa assim que eu acho que tem muito isso da mulher, né? A mulher tem muito de educar, o homem ele é mais técnico, a mulher gosta muito mais de educar. Ah, essa, esse momento que a gente está vivendo hoje, você acha que as empresas de tecnologia, as startups, estão preparadas para essa cultura nova que a gente vai viver? A gente está vivendo uma cultura daqueles que quem não era de tecnologia, ou que não tinha nada de internet, ele teve que aprender da noite para o dia. Eu contava, não sei se foi hoje ou ontem, a Starbucks reabriu as portas em Xangai, da Starbucks, que é a maior do mundo. Eu tive por 2 vezes nessa Starbucks, e ela cabe, sei lá, 2, 3 mil pessoas, ela é muito grande. E hoje eles estão indo, a pessoa vai, busca um café e não toma mais lá dentro. Muitas coisas vão mudar, como talvez vai desaparecer muitas lojas, muito comércio. Essa questão de shopping me faz pensar que você não precisa ter uma loja física imensa, gastando milhares com aluguéis. Como que você acha que a educação nos preparou ou não nos preparou como empresa nesse momento que a gente está vivendo? Tem muitas até charges que você pega hoje, recebe por WhatsApp e tal, que o coronavírus conseguiu fazer a transformação digital em quase todas as empresas, né? Então, é uma mudança, com certeza, de comportamento e de realidade, e muitas delas a gente teve que, forçadamente, né, mudar um pouco a forma de pensar, mudar os nossos hábitos, tudo, de uma hora para outra por um problema, ok? Claro. O quanto a gente foi treinado ou não, o que que eu acho, né? Eu acho que a gente é muito pouco preparado hoje e a gente está desenvolvendo muito pouco os jovens para as funções do futuro. E todas essas funções do futuro,
né, que a gente também não sabe direito, né, a gente sabe que elas não vão ser iguais às que estão hoje, mas a gente também não tem muito bola de cristal. Algumas Sim, elas já começam a aparecer, mas todas elas vão ter com certeza muita base de tecnologia, né? Então, a gente vai começar a ver que daqui para frente, o nosso perfil, a gente não vai ser mais só especialista, né? Então, você não vai ter só uma pessoa que ela vai ter conhecimento só em biologia. Ela vai começar a ter conhecimento em biotecnologia, tecnologia. né? Então, você começa a pegar um médico, por exemplo, ele vai começar a ter conhecimentos, na verdade, também de telemedicina. Então, você começa a ter muita base de tecnologia intrínseco nisso. Então, Sim, cada vez mais, a gente vai precisar de formação, pelo menos básica, em tecnologia, né? E hoje em dia, as pessoas não estão sendo capacitadas, né, para isso na base, né? O pessoal até que já tem uma certa formação, esse pessoal até tem mais acesso, consegue ir atrás e tal. Mas começar, o nosso processo educacional, principalmente no Brasil, ele está muito ultrapassado. Então, nós vamos ter que mudar muito a forma da nossa educação para atender esse novo mercado, né? E é isso que eu sem dúvida. acredito que a gente tem que contribuir, né? Essa É, mudança de forma. eu vejo um pouco pela minha carreira. Acho que você sabe, o pessoal aqui não sei se sabe, eu sou advogado de formação, eu fiz pós-graduação, e quando eu terminei minha pós-graduação em Direito Processual Civil, eu descobri, Mônica, que eu não tinha nascido para ser advogado. Eu amo minha profissão, mas eu tinha nascido, sei lá, para empreender, para inventar coisa. Ainda estou tentando descobrir para que eu nasci, de fato. Ah, eu acho que a gente sempre é esforçado. Sempre perguntava assim, você era bom na escola? Não, eu era esforçado. E durante esses meus 20 anos de carreira, eu preferi criar empresas. E esse ano eu falei assim, eu vou dedicar a estudar, porque é aquilo que você falou, os nossos sucessores estão muito melhores, alguns. Eu vejo as pessoas que me cercam conhecem muito mais do que eu. E eu comecei a fazer um curso no IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Gestão Corporativa. Fui voltar a estudar inglês, mas eu vejo o quanto hoje a gente precisa dessa formação. Não adianta você ter empresa, ter sucesso, você ter um bom cargo, um bom salário, se a gente nem sempre está se atualizando. E eu vejo o quanto me faz falta isso em algumas coisas. Eu não me acho preparado, eu não me acho completo. Eu tenho 45 anos e eu quero estar melhor. E eu vejo essa galera que a gente trabalha em startup, eu vejo os nossos líderes, eu falo para eles, vocês precisam estudar, vocês precisam se dedicar cada vez mais, porque o mundo está muito rápido, as mudanças estão muito rápidas e a gente tem que estar preparado para isso, né? Eu concordo com você, mas hoje estudar também, você tem formas, né? Não necessariamente você precise ir, né, buscar um curso formal, né, numa escola, Claro. etc. E também você tem que tomar muito cuidado, porque é tanta informação hoje que se você não focar naquilo que É realmente verdade. você precisa e você filtrar também as informações e tudo, você acaba se perdendo, porque aí é muito conteúdo e pouco conhecimento, né? Então, precisa tomar um pouco de cuidado até, né? E uma das melhores formas para mim de aprendizado é a prática, Daniel, sem dúvida nenhuma, né? Porque por mais que a gente pegue um pouco da teoria e tal, se você não colocar aquilo em prática e não executar, você não vai absorver o conhecimento. E muitas vezes a gente não permite que as pessoas ao nosso redor nos ensinem, né? Muitas vezes Sim. a gente barra isso, né? Então, às vezes buscar conhecimento próximo da gente, às vezes é até mais fácil e mais rápido do que ficar buscando, às vezes, muitas coisas formais, né? Sim. A Isso eu gente nunca acredito também. imagi... a gente nunca imaginou que a gente poderia fazer uma transmissão ao vivo com 50, 100 mil pessoas, com o número que for, e poder estar ensinando, né? Eu acho que hoje cursos online, toda essa tecnologia, como você falou, você não precisa sair de casa, você precisa aprender, você precisa ter prática, mas hoje o que tem de coisa disponível para a gente
é incrível, né? A gente está vivendo um É. momento, para mim, assim, eu vejo, a gente não precisa ter televisão, a gente pode ter um Instagram, a gente pode ter um Facebook, pode ter um YouTube, e a gente tem ali um universo de coisas que é fantástico, né? E cada vez mais vai democratizar isso, ou seja, né, o custo vai começar a ficar muito menor para que muito mais pessoas, na verdade, tenham acesso, porque essa é a grande diferencial da tecnologia, né? Quando você consegue, na verdade, exponencializar para muitas pessoas, o teu custo, na verdade, acaba ficando bem inferior, né? E dando acesso a muito mais pessoas, né? Então, eu acho que a única forma de você democratizar realmente é através do ensino, né? Através da Sem educação. dúvida. E, Mônica, dentro dessa história de ensino, eu mudei todas as perguntas que a gente ia fazer, mas está tudo bem. Você se inspirou em quem? Quem é teu guru ou escritor ou pessoa? Quem você se espelhou para ter uma carreira de tanto sucesso? Olha, eu Essa eu não combinei, sinceramente, né? Essa eu não é, combinei com é, você. eu acho que tem vários. É difícil falar de uma pessoa só. Eu acho que tem momentos na vida da gente que você pega desde o meu primeiro chefe que eu tive no Banco Multiplique, que foi uma pessoa de um diferencial muito grande para mim. Era meu início de carreira, era quando eu iniciei um pouco na fase de liderança e tal. Foi uma pessoa que me fez muito diferença, né? Eu nunca tive uma chefe mulher, tá, Daniel? Todos os meus É chefes a vida mesmo? inteira foram homens. Eu nunca consegui ter um espelho, na verdade, em gestão, sendo uma mulher, né? Mas eu acho que eu tive muita sorte de todos, a grande maioria, na verdade, dos meus líderes foram pessoas que sempre me desafiaram muito, né? A grande maioria. E eu acho que isso, além da gente da leitura, de, né, você ler livros, você entender alguns cases de sucesso de empresas que passaram, que isso também para mim é uma forma de aprendizado muito boa quando a gente analisa cases de outras empresas ou lê livros de histórias de outras empresas e tal, entender um pouco o contexto, o que passou, etc. Eu acho que as pessoas que mais fazem diferença para a gente é aquelas pessoas que realmente nos ajudaram a crescer na carreira, né? E essas pessoas, eu tive desde pessoas de RH, que em alguns momentos me puxaram a orelha, né? Fizeram críticas construtivas, né? E que a gente tem que saber assimilar e tem que buscar as melhorias, até as lideranças diretas, né? E até aqueles pares também, que em alguns momentos, na verdade, competiram, né, com a gente e nos fizeram, na verdade, ir além. Então, eu acho que todo mundo tem um contexto que me ajuda, né? Todo mundo tem uma participação, né? Até você estava brincando, até o meu marido, às vezes, quando a gente chegava aqui em casa, né, pé da vida com algumas coisas, não sei o que tal, e que a gente quer que todo mundo dê razão pra gente, você chega em casa e não te dá razão, aí você quer morrer, né? E também me ajudava, porque, tipo assim, né? Olha um pouquinho o outro lado e tal. Então, eu acho que é um contexto de vida De que pessoas. a gente Uhum. tem que aprender a tirar o que é bom de todo mundo que a gente convive durante a nossa vida, né? Porque quando você Sem tira dúvida. aquilo que é bom, ela também vai te olhar o teu lado bom, né? Se a gente começar a mirar só no que é ruim, e todos nós temos o nosso lado ruim, né? Ou menos bom, queira lá como as pessoas querem Sim. dizer, né? Todos os mundos temos, né? O nosso lado bom, o nosso lado mal. Eu acho que se cada um, na verdade, aflora esse lado bom, eu acho que os resultados são muito positivos, né? A gente não pode deixar aflorar e só olhar o que é ruim, né? Porque aí não é bom nem para a gente, nem para quem a Nem gente está pra... convivendo. É. Mônica, o Chico fez uma observação aqui que eu estou de acordo. Tirando o meu diretor de tecnologia, que é o Léo, que além de amigo, um cara que é dedicado, que eu amo, ele tem uma equipe dedicada para as empresas. Hoje nós temos uma equipe dedicada de tecnologia muito boa, que assim, eu sou muito feliz, mas dura pouco. Nosso pessoal de tecnologia hoje virou um ouro no meio,
Quando tem nego bom, eles são vaidosos. Eu fico imaginando você ganhando um prêmio de Forbes como das mulheres mais, das profissionais mais que influenciaram e tudo mais. Me fala um pouquinho. Ele fala aqui o seguinte, ó, observo a nova geração de profissionais. São muito dedicados a estudos e tecnologia, mas não vejo muita resiliência e paciência. Tudo é muito rápido. Tirando a minha equipe, essa equipe do Chico, brincadeira, Chico, mas, de fato, profissionais de tecnologia, hoje é ouro, metade é estrela. O que você pode dizer um pouquinho sobre isso? Olha, eu vou concordar um pouco com Chico, né? Eu acho que o jovem hoje, eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande hoje dos jovens serem mais engajados com as causas da organização, tá? Eu acho que isso não é só em tecnologia, isso eu acho que é geral, né? Eu acho que é uma dificuldade imensa que a gente tem hoje de trazer aquilo que eu falo, né? O mesmo propósito hoje, porque antigamente, quando você pega uma faixa etária, que eu não vou falar aqui qual é a minha idade, a gente era muito mais leal, né? E eu gosto de falar leal porque ser fiel é uma coisa, acho que mais. A gente era muito mais leal às empresas, à formação, você tinha muito mais gratidão, né? Do que essa nova geração. Essa nova geração, ela tem que estar muito amarrada ao propósito da organização para que eles se mantenham engajados, né? E eles têm muito menos apego, né, como eu brinquei aqui, para poder pagar conta, para um monte de coisa que a gente tinha na nossa geração, né? Então, o nosso desafio hoje de amarrar o propósito com essa nova geração é muito grande. E aí a liderança faz muita diferença, muita. E não é fácil lidar com esses jovens, tá? O de tecnologia acaba sendo pior, porque, na verdade, como falta recurso, ele, na verdade, faz leilão mesmo, né? Ele acaba sendo super valorizado e muitos deles acabam trocando 6 por, né, 6,5 com a maior naturalidade do mundo. E aí tem um problema do mercado também, né? O quanto também a gente fica fazendo essa troca também e esse leilão de mercado que também não favorece na hora da retenção, tá? Mas eu acho que isso é um desafio que fala para o Chico, se o dia que ele conseguir, na verdade, e me achar receita, ele avisa a gente, né? O que eu acho é que a liderança é muito importante, Chico. Assim, você percebe muito claro, eu numa empresa que tinha 13 mil funcionários e a grande maioria tudo de pessoas da área técnica, era muito gritante como eu tinha turnover muito maior em determinadas áreas e não em outras, né? E aí a diferença é o líder, sem dúvida nenhuma, tá? Mas hoje em dia, com essa loucura toda, mesmo aqueles que têm uma boa liderança, etc., o dinheiro acaba. O dinheiro não, né? Eu acho que é uma cesta de ofertas, às vezes, né? Porque tem alguns benefícios desses jovens, às vezes está perto de casa, horário mais flexíveis, trabalhar home office. Tem outras coisas também que tem um peso, na verdade, que acaba influenciando. Você vê como as perguntas mais que a gente brinca ousadas deixa o povo mais uriçado, né? Eu acho que tem muita oferta de emprego. E minha opinião também, Mônica, é que as startups, esses fundos, e querendo ou não, a gente tem no nosso meio, nas nossas empresas também, a gente faz leilão, a gente quer os melhores profissionais. Profissional de dev hoje é uma coisa assim que você não encontra, é uma briga para você encontrar um profissional de dev hoje no mercado, mas eu vejo assim que se inflacionou muito esse mercado. Está muito inflacionado, então o cara troca 6 por meia dúzia, ele não tem muita amor à empresa, como você disse. O que você diz aí para a galera, para a gente, qual a forma de reter um bom profissional de tecnologia? Acho que talvez isso seja a pergunta do milhão, mas é uma verdade. Como a gente retém um bom profissional de tecnologia? Olha, eu acho que a melhor forma de você reter um profissional de tecnologia depende do desafio do projeto que você vai colocá-lo, tá? Eu acho que dependendo do que
propõe o projeto, do que ele vai fazer parte e alinhar com o propósito dele, com certeza é um dos grandes diferenciais. Não é suficiente, porque se ele está num projeto que ele entende que é alinhado com o propósito dele, mas se ele entrar nesse projeto e não tiver uma boa liderança, não tiver um bom ambiente de trabalho, ele também não vai permanecer por muito tempo, porque ele pode escolher, né? Essa que é a grande diferença, tá? E o outro é também conscientizar um pouco dos jovens do que é a realidade, né? E eu acho que isso falta um pouco quando a gente está formando esses jovens, né? É que o mundo também não é tão cor-de-rosa como todo mundo promete quando ele vai mudar de emprego, né? Como é, por exemplo, o casamento, né? O casamento tem seus altos e baixos e você tem que entender na hora que você tem uma oferta de tudo que você construiu de bom e se é tão benéfico para você a troca. Então, esses jovens também têm que entender um pouco na balança o que eles estão valorizando e o que eles não estão. E é muito difícil para você, quando você é o líder dele e é dali que ele está saindo, ele não vai querer te falar muito ok, né? Então, isso é muito importante quando você tem um RH forte, que também te ajuda, que também conscientiza a tua equipe. Você traz, na verdade, práticas de motivação para toda a equipe, do ambiente. Então, eu acho que é um conjunto né? Não é uma ação só, né? Mas não é fácil, pessoal. Eu não acho tá que fácil. assim tem uma. Pode ser até um jargão, mas assim, o bom técnico sabe o bom lugar para o seu jogador, né? A gente erra muito como líder, às vezes colocando um bom profissional nosso numa posição errada. Eu já errei muito, eu já perdi Também. muito bons profissionais quando eu coloquei ele numa posição que talvez ele não estava preparado, ele não era. E assim, acho que ajustar isso todo o tempo é uma coisa que faz esse profissional de tecnologia ficar. É saber onde ele é melhor, é onde ele joga melhor. Porque eu errei muito na minha carreira de pegar profissionais de tecnologia, colocando ele numa área, por eu conhecer pouco de tecnologia, colocar ele para fazer uma coisa que é tecnologia, mas não tem nada a ver com a formação dele, né? E principalmente a gente comete muito erro, às vezes, Daniel, de você promover uma pessoa num perfil técnico para uma área de gestão, por uma questão de salário, etc., para segurá-lo, e o perfil dele não é para fazer gestão, né? O perfil dele é Sim. exatamente um técnico, né? Isso a gente É. comete demais, 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 tá? No Tem desespero de muita gente. manter e tal. O E cara aí é o nosso problema. ele é muito bom hands-on, né? Ele é muito bom de pôr a mão na massa, mas às vezes é o cara que não está preparado hoje para uma liderança, para ter uma equipe, e é onde a gente erra, né? A gente erra não só na área de tecnologia, como na área, qualquer outra área da nossa empresa, né? E aí é um desafio, Daniel, como é que a gente faz, na verdade, hoje, não vou falar em planos de carreira, porque é tão complexo isso, mas planos de remuneração para cargos técnicos diferenciados de cargos de gestão. Isso é um desafio nas nossas organizações, né? Sem dúvida nenhuma. Ter, na verdade, essas pessoas e ter uma melhor avaliação de remuneração, como é que a gente consegue avaliar, né, de Sim, acordo, né? É um sem dúvida. desafio, né? Mônica, falando de futuro e futuro que a gente espera ser próximo, a gente não sabe ainda quando a gente volta a trabalhar de verdade, a gente está trabalhando até muito mais. Eu não me lembro de ter meus dias tão cheios, com tanta reunião e ainda fazendo live e ainda tentando construir alguma coisa. Mas a gente tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante para esse momento. Quais os desafios que as empresas tendem a encontrar nesse pós-crise? Vai ser os mesmos de antes ou nós vamos ter problema novo? Ah, não, com certeza vão ser totalmente diferentes dos de antes. Vai acumular? Eu acho que acumula, alguns vão se exacerbar, né? Porque os desafios, os problemas já existiam e eles pioram agora, né?
porque a gente vai estar num momento onde vão ter mudanças de hábitos, né? Tem muito segmento que, na verdade, você vai ter que automaticamente mudar radicalmente o seu modelo de negócio, e ainda com uma crise financeira que virá, né? A gente não pode achar que não, né? Mas ela virá para alguns segmentos mais agravantes, para outros mais leves, alguns não, né? Porque tiveram uma oportunidade até de aumento de receita, mas para a grande maioria a gente vai ter que lidar com uma crise financeira. Então, eu entendo que quando você pega, por exemplo, mudança de hábitos, né, você tem alguns segmentos que vão ser extremamente afetados, né? Você pega, por exemplo, o turismo. O turismo é uma coisa que foi radicalmente afetada com toda essa crise, né? Como é que vai ser o modelo de turismo daqui para frente, né? Aí tem E as pessoas que viagens já de trabalho também, né? As viagens de trabalho, quanto a gente está produzindo via vídeo. E eu fico imaginando hoje eu pegar e ir para o Rio de Janeiro para fazer uma reunião. Faz por aqui. A gente tem a mania, não pega avião, gasta dinheiro. Acho que isso também vai mudar, né? vai, com certeza, vai diminuir. Eu acho que tem aquele, por exemplo, né? A gente até estava conversando hoje com o pessoal que tem coisas aqui no Brasil, e ele estava super otimista, porque ele falou: olha, agora o pessoal vai parar de ir tanto para fora e vai começar a ficar mais no Brasil. Então, todo modelo de negócio, você vai começar a ter uma certa mudança, né? Como você falou, né? Eu acho que uma das coisas que fez com que o coronavírus acabou fazendo com que todo mundo passasse pela realidade é o próprio home office, né? O quanto, na verdade, a gente já não poderia ter aderido em todas as empresas muito mais como home office, onde todo mundo vem, tá certo que a gente está falando de um mês, basicamente, né, onde as pessoas estão, o quanto a gente vai manter essa produtividade, tudo das pessoas em home office, a grande maioria tem sido otimista com isso, tem falado que, na média, a produtividade até aumentou da maioria, né? E aí você tem que fazer, e aí foi forçadamente, as pessoas tiveram que mudar o mindset, porque não tinha opção. Então, ó, vai para o home office, eu acho que ele não vai ser produtivo, não interessa. Ele vai ter que estar lá e Tá ele lá, vai ter não que tem jeito. produzir. E, surpreendentemente, a maioria das empresas estão tendo um feedback de melhor retorno, né? Então, o quanto isso é bom, né? Está funcionando bem na maioria, né? Tem algumas pessoas que têm mais dificuldade em ambiente, de fazer um certo ambiente adequado de home office, né? Eu vejo pessoas, às vezes, reclamando que quando as pessoas são mais simples, você tem 3, 4 pessoas na família no mesmo local, trabalhando, e acaba tendo um pouco de interferência, etc. Mas a gente não está falando de ter que adotar 100% do home office, mas uma boa parte você pode adotar, né? Proporcionando uma boa qualidade de vida para uma quantidade muito grande de pessoas, né? E dando uma boa produtividade, né? Então, eu acho que tem modelos aqui, você mesmo citou aí, né? Para que ter tudo aquilo, né? Aquele espaço inteiro, se o cara agora vai estar lá pegando o café dele, né? E está saindo, né? Eu não sei o quanto isso vai mudar tanto assim a cultura das pessoas, mas num primeiro momento, com certeza vai mudar, né? Aquelas aglomerações que a gente adorava, em barco, todo mundo junto, blá, blá, né? Não vai Por um ter. bom tempo, não vai ter, né? Eu fico imaginando Disney, né? Eu, como sou pequenininho, eu gosto da Disney. Acho que me lembra o tempo de Mickey e de tudo que eu vivi de infância. Eu fico imaginando hoje uma Disney, você numa fila lotada de gente. Eu duvido que nós vamos viver isso nos próximos anos. Então, e aí, assim, como é que a Disney, ela não vai deixar de funcionar, ok? Não Como é vai. que vai ser o modelo de funcionamento da Disney? Provavelmente vai ser uma Virtual. coisa diferente. Talvez a gente vai para Disney virtual, a gente vai para o Louvre virtual. Não sei, eu acho que vai ter uma mudança muito séria Vai ter nisso, uma porque mudança, né? Como é que eles vão fazer? Não vai ter fila, vai ter distância, vai ter quantidade limitada no parque. Então, assim, vão ser realidades que cada um agora, né, vai ter que sentar e falar como é que eu sobrevivo com essa nova situação, né? E qual é sim, o modelo de negócio diferente, talvez, que também a gente vai criar.
né? Então, Eu acho assim, a gente está aqui há 5 minutos, passa rápido a nossa live. É muito bom, principalmente com pessoas inteligentes como você. Mas eu queria te fazer uma última pergunta, aí depois eu quero encerrar, porque o Insta termina às 9 em oito. ponto. Eu queria te fazer uma pergunta. O que você poderia dizer que nesse pós-Covid são as oportunidades para startups, para empresas novas que têm custo menor? O que você enxerga de oportunidade depois desse tempo todo? O que você pode dizer aqui para o pessoal? Quais são as oportunidades? O que fazer para isso ser bem legal nesse momento? Bem, o que eu vejo hoje de oportunidade, né? Primeiro que como as experiências vão mudar, né? O modelo de negócio vai mudar. Eu acho que a gente tem que pensar muito no que vai agregar de experiência diferente para essas empresas, né? E o que a gente pode ajudar a solucionar as dificuldades pós-Covid, que vão ser muitas, né? Então, e toda vez que alguém teve sucesso, é quando ela simplesmente foi tentar resolver a dificuldade de algum processo, alguma situação, foi aí que veio o sucesso, né? Então, é focar, na verdade, em ajudar a resolver as dificuldades que a gente vai ter do pós-Covid, né? E aí ajudar como pessoa física, ajudar como empresa, ajudar como organização, e assim vai, né? A segunda é que vai cair um pouco mais a ficha, porque a gente tinha dinheiro sobrando, né? Você tinha um evaluation exagerado dessas empresas, vai começar a ter um evaluation normal, o dinheiro vai ser mais escasso, e as empresas vão ter que entender que você precisa de fluxo de caixa para viver, né? Essa é uma realidade, né? Verdade. Então tem que tomar muito cuidado, né, daqui para frente, né? Porque muita empresa hoje também não estava preocupada com isso, né? E agora o crédito vai ficar escasso. Caso. Então, Essa é a nossa realidade e assim, eu quero encerrar te agradecendo, Mônica, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Você falou que você é tímida, mas poucas pessoas eu conheço que fala tão bem, explica tão bem. Você, de fato, é uma educadora e eu tenho muito privilégio de poder hoje conversar com você, estar próxima da tua família. É muito legal tudo isso. E te parabenizar, porque assim, eu nunca conversei com ninguém que tem um prêmio das melhores CEOs do Brasil e mulheres mais poderosas do Brasil pela Forbes. Que isso mostra a profissional que é. E se você pudesse resumir para você poder terminar, nós temos 2 minutinhos aqui. O que significou esses prêmios e o que você tirou de ter isso e você vai levar para o resto da tua vida, para a tua carreira? Primeiro, eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, Daniel. Segundo, o que eu queria falar para o pessoal é que uma coisa que eu sempre falo para todo mundo é que nessa vida a gente não é nada, a gente está, né? Então, quanto menos você tiver apego às coisas e tudo, você vai ser muito feliz. E a única coisa que eu não abro mão de ser na minha vida é ser mãe. Isso eu não abro, né? O resto pode falar que eu estou. Ser mãe é uma Espero que eles coisa. estejam chorando, os teus 2 filhos estejam chorando agora. É obrigação Não, deles. eles sabem disso, o quanto para mim isso é importante. E o recado que eu quero dar é exatamente isso, né? A gente não se apegar às vaidades, a gente não se apegar. Para mim, assim, o que eu trago disso tudo? Para mim, eu tenho muito orgulho disso tudo, porque foi uma batalha. E o que eu mais tenho orgulho é que, para que todo mundo que trabalhou comigo, e na minha despedida da Stefanini falar exatamente isso, que os valores sempre foram coisas muito importantes e que eu sempre prezei, na verdade, de todas as pessoas que estão do meu lado, o quanto isso é importante você trabalhar com confiança, né? Você ter as pessoas que você confia do teu lado e você poder trabalhar com confiança. Eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente tem. Sensacional, Mônica. Obrigado. Nós temos aqui 9 segundos. Você inspira. E se vocês tiverem mais perguntas, depois eu mando para a Mônica. Obrigado, Mônica. Ok. Fica com Obrigada. Deus.